gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira e última temporada de Ragnarok. Bom, eu acredito que quando a gente fala aí, né, que a terceira e última temporada da série, a gente já sabe mais ou menos o que a gente pode esperar da temporada. Então nessa terceira temporada de Ragnarok a gente vai ter o desfecho aí dessa história e a gente vai ter os nossos protagonistas, nossos deuses e nossos gigantes se preparando para finalmente chegar ao Ragnarok, que a gente tanto esperou para ver nessa série e que eu vou confessar para vocês que o resultado final disso aí foi bem decepcionante, pelo menos da minha parte. O final dessa série também ficou meio confuso, honestamente falando. Teve gente aí que gostou, teve gente que não gostou do final da série. E hoje eu vou trazer para vocês algumas explicações aí por cima do que a série quis fazer nesse final, né? Porque dá pra gente ter vários entendimentos diferentes. Então eu trouxe algumas das possibilidades do que significou aquele final e o que deveria ter sido Ragnarok. Antes de mais nada, a gente avisa que no vídeo de hoje nós teremos spoiler, que tem bastante coisa pra gente falar sobre essa última temporada e também como a gente tá falando, né, de última temporada de série. A gente vai fazer uma leve comparação com as outras temporadas que a gente teve, né, as temporadas anteriores e enfim. Então se você ainda não assistiu essa terceira temporada de Ragnarok, assista, tá? Eu acho que a série poderia ser melhor em muitas coisas, mas num todo, assim, eu gosto da série. E também tem vídeo aqui no canal falando sobre a primeira e sobre a segunda temporada da série. Então eu vou deixar uma playlist sobre Ragnarok no card e também nos comentários pra você poder ir lá assistir. Acho que dá pra gente começar falando aí do nosso grande protagonista dessa série, né, que é o Magni. E que assim, gente, honestamente, não tem como a gente defender o Magni nessa última temporada, né, de Ragnarok, porque ele fez muita besteira, ele virou um completo babaca, né, na série, a verdade é essa. Mas o que eu gostei que fizeram em cima dele é que ele me lembrou muito nessa temporada, ele me lembra muito o Thor no primeiro filme do Thor, tá? Como Ragnarok também tá falando aí de mitologia nórdica, a gente tá falando aí, o nosso protagonista é o Thor, e enfim. Ele me lembrou muito, assim, na verdade a série não tem relação nenhuma com o filme da Marvel, tá? Com o personagem da Marvel e enfim. Mas o Magni nessa temporada me lembrou o Thor do primeiro filme, porque a gente tem o Magni se sentindo muito poderoso e o poder subindo a cabeça dele por causa do Mjolnir, né? Depois que ele descobre ali que os Jotuns têm medo do martelo, porque o martelo é o que pode de fato matar os gigantes, então que eles têm medo do Magni com o martelo, o poder sobe a cabeça do Magni, né? Ele vira um cara muito egoísta, muito egocêntrico, que só tá ali pensando nele, pensando que ele é o mais poderoso, que ele pode, vamos falar assim, derrotar tudo e todo mundo com um passe de mágica só porque ele tem o martelo e coisa do tipo. Eu gosto, inclusive, que isso traz uma confiança a mais pro personagem, que o Magni sempre foi muito inseguro, né, com ele mesmo, e eu gosto, então, que nessa temporada a gente tem um Magni mais confiante, só que a gente tem um Magni, então, muito babaca, né, porque ele tá aí se achando melhor do que todo mundo, simplesmente porque ele tem o martelo, e aí a gente tem meio que, vamos falar assim como no primeiro filme do Thor, ele descobrindo que ele ter o martelo não significa meio que nada, porque as pessoas não estão gostando dele, né? As pessoas não vão seguir ele, justamente pelo modo como ele tá agindo com elas. Então ele descobrindo que existem outros meios também de vencer essa batalha, sem ser como o Mjolnir e sem ser fazendo guerra de fato, sem ser brigando ali uns contra os outros. Não vou mentir pra vocês que eu adorei demais o plot twist dele entrando com a Saxa no casamento da mãe dele, porque era uma coisa que eu não tava esperando, gente, de verdade. O Magni e a Saxa sempre tiveram uma química muito grande, né? Acho que isso desde a primeira temporada sempre foi muito nítido, só que eu realmente não esperava que a gente fosse chegar a ver eles juntos dentro da série. E a gente viu eles e foi um baita de um plot twist, tá? Também, assim, achei muito babaca o modo como ele termina lá com a Signy pra ficar com a Saxa, que na verdade ele nem termina com a Signy, né? Eles deram um tempo e aí ele já saindo com a Saxa, vai morar na casa dela. Enfim, ele faz muita porrada, mas esse plot twist dele entrando com ela, gente, eu gostei bastante. E já que eu citei a Saxa, eu gosto muito da personagem dentro da série.
Claro que ela é uma gigante, mas assim, do empoderamento que ela traz pra série, né? Desde o início, ela falando que ela queria cuidar da empresa, da família, que ela que queria estar ali no poder, principalmente depois que o Vidar morreu, ela falando que ela que queria estar no poder, que ela saberia lidar com a empresa, enfim. E inclusive, no final, o Fior entende e ele realmente olha e fala, realmente ela sabe mexer com tudo isso aqui muito melhor, ela sabe liderar a empresa muito melhor do que eu e deixar ela para começar a ser a pessoa que tá presente nas reuniões, né? Então, apesar da Saxa ser, vamos falar assim, a inimiga do nosso protagonista, eu gosto desse empoderamento e dessa visão dela mostrando que ela é mulher, mas ela sabe fazer as coisas tão bem quanto os homens e em algumas coisas aí, algumas situações ela faz até melhor. E a última coisa que eu precisava, assim, a última menção assim, que eu precisava fazer referente ao personagem do Magni nessa temporada é que assim, gente, eu entendo ele de barba, porque, né, tá trazendo bem a representatividade, a característica física do Thor, enfim. Mas, gente, honestamente, o menino tem o quê? Uns 17 anos, ele tá com aquela puta daquela barba e ninguém achou estranho, porque, desculpa, gente, com 17 anos ninguém tem aquela barba gigantesca que ele tem. Algum menino pode até ter barba, mas não igual o Magni tá nessa temporada, não. Então, assim, eu olhei e falei, gente, tá estranho, entendeu? Não tá me convencendo que ele tá na época do colégio, não. E o Laurits com o namoradinho dele lá, James, não é? Eu esqueci agora o nome dele, honestamente. Mas eu gostei muito do casal e deles ficarem juntos, finalmente, nessa última temporada. Porque também, assim, foi uma coisa que foi desenvolvida lentamente, né? A gente foi vendo algumas coisinhas ao longo das temporadas. Então, quando acontece nessa última temporada deles, de fato, ficarem juntos e, enfim, é uma coisa muito gostosa de ver e também é muito natural, né? A gente acaba torcendo naturalmente por eles, querendo que eles fiquem juntos, e enfim. E eu também gosto muito do desenvolvimento do Laurits na temporada inteira, até ele se tornar de fato o Loki, que é o que a gente tem nessa temporada, que a gente tem o Laurits já agindo realmente como o Loki, né? Aqui, o deus da mentira, trapaceiro, que tá enganando todo mundo, inclusive, gente, quando ele... Não é que ele estraga, ele trai, ele é traiçoeiro, né? Ele ia fazer lá o plano com o Magni, com o pessoal lá contra os Jutus, e aí quando ele foi nos Jutus, e os Jutus manipularam a cabeça dele pra fazer o plano deles, enfim, e o Loki, obviamente, vai pro outro lado também, ele falando que, ele não sabia de nada, que ele foi manipulado, enfim, a gente tava tipo, sei que você foi manipulada. A gente já conhece, né, o personagem. Então, eu acho que o ator que faz o Laurits, ele faz um Loki muito bom, sabe? E eu falei pra vocês do Fior, né, que ele reconhece no final da série que a Saxa realmente comanda a empresa muito melhor do que ele. Ela sabe lidar com essa parte empresária muito melhor do que ele. E eu acho que a gente teve uma mudança muito grande dele em todas as temporadas, sabe? Até chegar nessa terceira. Porque na primeira... Ele tinha lá uma namoradinha, que agora, gente, eu não lembro o nome dela, mas ele tinha uma namoradinha, enfim. E nessa temporada a gente tem um Fior muito mais sangue no olho, sabe? Muito mais vilão de verdade, com umas características, umas ações muito mais de vilão mesmo. Ele tem uma sede de vingança, porque ele tá querendo aí ele tá assumindo o lugar do Vidar e ele quer vingar a morte do Vidar. Então a gente tem um Fior muito... com uma cabeça muito diferente, né? A gente tem ele mais vilanesco, realmente. Aí, assim, a gente tem tudo isso na temporada inteira, dele tá querendo pegar o martelo do Magni, né? Ele tá querendo lutar contra o Magni, ter medo do Magni, enfim. Tanto que ele mata algumas pessoas lá, joga pra cobra lá, pra filha do Laurits, pra serpente, pra ela começar a ter essa coisa de querer se alimentar de pessoas. E aí, a gente tem essa sede de vingança, essa sede de sangue mais pelo lado do Fior. Só que quando chega no final da temporada, ele tá feliz e ele tá de boa namorando com a moça que trabalha com ele. Eu fiquei meio... Pra onde foi essa sede de vingança dele, essa parte vilanesca? Porque parece que ela foi jogada fora, assim, meio do nada, sabe? Mesmo gostando bastante dessa mudança dele durante a temporada inteira, de acordo com as coisas que foram acontecendo, eu realmente olhei e falei, tá, mas ele não é o Fior que a gente viu nessa temporada, ele virou um outro Fior que foi construído meio que assim. Eu falo assim, gente, do nada. Sobre os outros personagens da série, eu não tenho muito o que falar, porque eles também nem aparecem tanto assim. E acho que a gente já pode começar a falar desse outro lado da série, que é o lado mais pra ação,
Que, na verdade, a série sempre prometeu muito que teria ação, teria muita briga entre os deuses e os gigantes. Só que isso nunca de fato aconteceu, nem mesmo o raio do Ragnarok, que a gente também vai chegar nessa parte. Uma coisa, inclusive, que me incomodou bastante nessa temporada é que o cara lá que é o Odin, é o Wong, não é? Enfim, não é o Wong era Marvel, enfim, é alguma coisa Wong. Ele, que é o Odin, ele saiu recrutando gente pra ser Deus, simplesmente do nada. Tipo assim, ele pega lá o cara, o menino que era cuidador dele, né, e determina que ele vai ser o... Ai, o nome tava na minha cabeça, eu esqueci. Enfim, o cara que fica olhando, né, fiscalizando ali de olho pra ver se não vai ter ameaça, e enfim, do nada faz ele virar um deus. O James também vira um deus do nada, que ele pega e determina. Aí eu fiquei tipo, gente, qual que é o parâmetro pra você ser deus, entendeu? É só o cara olhar pra sua cara e achar que você tem que ser um deus? Essa parte realmente eu não gostei. Além de que os deuses nessa temporada ficaram bem de lado, né? Eles ficaram bem jogados de lado. E honestamente, né, se tivesse realmente uma luta deles contra os gigantes, gente, eu acho que os gigantes ganhavam essa briga, porque nunca foi mostrado assim do lado dos deuses o que eles sabem fazer de fato, como que eles sabem lutar, se eles sabem lutar, eles com as armas deles, eles treinando. Nada disso nunca foi mostrado na série. Muito diferente dos gigantes, que sempre mostrou que eles são muito fortes, que eles têm as armas deles, que eles sabem lutar, eles sabem fazer tanto luta corpo a corpo quanto a luta com armas. Então eu acho que os gigantes teriam ganhado essa briga bem fácil, tá? Porque os deuses realmente nunca foi mostrado que eles sabem lutar. Só foi mostrado que eles sabem usar os poderes deles, que alguns poderes aí, honestamente falando, não servem pra muita coisa. E como eu falei pra vocês, sempre faltou muita ação nessa série. Eu, pelo menos, sempre senti falta de ter mais ação, porque pra mim é o que a série prometia, e nunca teve muita ação de fato. E aí a gente vem pra essa temporada esperando ver de fato o Ragnarok, ver isso acontecer, e não acontece. O que acontece é eles fazerem um acordo de paz e entender que o Ragnarok, meio como falo assim, não precisava acontecer. Gente, muito bonita a mensagem, muito bonita, né? Muito bonito o motivo. Muito bonito o motivo. Mas eu queria ver uma briga. Eu não sei vocês, mas eu estava esperando o grande Ragnarok. Eu estava esperando uma grande luta, finalmente, entre os deuses e gigantes, porque nunca aconteceu de fato dentro da série. É uma coisa que eu realmente estava muito na expectativa e a gente não teve. Eu fiquei bem decepcionada. E aí a gente tem toda a questão, então, da cena final, que envolve o Ragnarok, mas ao mesmo tempo não envolve, né? Eu achei esse final confuso, não vou mentir pra vocês, mas eu acho que dá pra gente ter várias interpretações dessa última cena aí da série. E uma possibilidade do que né, foi aquela cena, uma das explicações que a gente pode ter, é de que o Magni, mesmo depois de ter proposto o acordo de paz entre os deuses e os gigantes, a gente vê que ele estava sentindo falta de alguma coisa. Basicamente, ele estava sentindo falta realmente da briga, realmente dessa, vamos falar assim, desse sangue escorrer pelo lado dos dois e de fazer o grande Ragnarok realmente acontecer. A explicação seria de que quando ele lê ali os quadrinhos, ele entende que se ele fizesse de fato o Ragnarok acontecer, todo mundo morreria, né? Isso que aconteceria, ia todo mundo morrer. E o grande objetivo dele, que era fazer a diferença, mostrar que os Jotuns, eles não são tão bonzinhos assim quanto todo mundo imagina, nada disso ia valer, nada disso ia ter sentido, porque ia acabar todo mundo morrendo. Essa é uma das explicações. A outra interpretação, que eu acho que é a que o pessoal mais tá tendo, inclusive, é a de que pode ter sido tudo uma grande loucura da cabeça do Magni, né? De que tudo isso que a gente viu, dele ser o Thor, o Larry de ser o Loki, os Jotuns serem gigantes, enfim, de que tudo isso não passou uma loucura da cabeça dele. Até porque no começo da série a gente tem lá o Magni indo no médico, né? E o médico falando que ele realmente é esquizofrênico e enfim. Então a gente poderia ver ali meio como se tudo isso não tivesse passado de uma loucura da cabeça do Magni. Mas eu não acredito tanto nessa explicação, porque se a explicação para essa cena for de que realmente foi tudo uma loucura da cabeça do Magni, gente, não faz sentido, tá? Não ia fazer sentido. Ia ficar muita coisa em aberto, muitas
muitas lacunas em branco, sabe? Então, por exemplo, tá, foi tudo uma loucura da cabeça do Magni, como que ele realmente acabou fazendo amizade com todo mundo, como que todo mundo realmente acabou se conhecendo, porque, querendo ou não, tudo que acontece na série tá girando em torno realmente dele ser o Thor, de ter os gigantes, o Loki, enfim. Então, teria toda essa coisa, além de que ficaria esse negócio de como então foi tudo uma loucura da cabeça do Magni e ele continua sem usar óculos, porque lá no começo da temporada, não, no começo da série ele usava óculos, e quando ele ganha os poderes do Thor, que melhora a visão dele. Então, assim, sabe, são muitas coisas, são muitas lacunas que ficariam em aberto e deixariam um buraco, um furo no roteiro, entendeu? Se não passasse tudo de uma loucura da cabeça do Magni. A interpretação que eu tive, honestamente falando aqui com vocês, é de que meio que isso estaria acontecendo num mundo paralelo, vamos dizer assim. De que esse grande Ragnarok, ele aconteceu, porém ele aconteceu no mundo dos deuses, sabe? E por que eu interpretei dessa forma? Porque a gente pode ver que quando eles são atingidos, quando o Magni é atingido quando o Thor é atingido nas costas pela serpente, quando o Odin morre, quando a Ida, é Ida o nome dela, não é? A outra menina lá, a outra deusa lá também, ela também morre. A gente vê que todos eles sentem de fato, entendeu? Eles sentem realmente aquela dor de terem sido golpeados. Então, por isso que eu tô falando que, na minha cabeça, realmente esse Ragnarok aconteceu, porém ele aconteceu em um outro plano, entendeu? Foi a interpretação que eu tive. Pode ser que não seja isso? Pode ser, mas foi o modo como eu entendi. E aí, como eles morreram nesse outro plano, na Noruega, vamos falar assim, no nosso mundo não tem motivo para eles continuarem sendo inimigos, porque eles não são mais deuses, eles não são mais gigantes, eles são apenas os jovens que eles são. Então, isso faz com que eles consigam ser amigos e não precisem mais ter essa inimizade, essa rixa que eles tinham. Eu ainda não cheguei a uma conclusão se eu gostei desse final de Ragnarok ou não, honestamente falando. Acho que principalmente por causa dessa cena final, que ela ficou muito confusa e que cada um vai interpretar de uma maneira. Então, assim, eu queria essa cena mais bem feita, entendeu? Mais bem explicada, entendeu? Mas, num geral, assim, eu gosto muito do que virou os personagens, do desenvolvimento que a gente teve de vários personagens durante a série. Como eu falei pra vocês, teve muitos deles que cresceram. A Saxa é uma personagem que eu gostei muito do empoderamento que ela trazia. O Magni ficou muito mais confiante. O Lauritz também virou uma outra pessoa, né? Eu acho que ele também ficou um pouco mais confiante depois que ele começou a ficar com o Jens, enfim. O Fior entendendo que ele não é o melhor em tudo. Então, assim, eu gosto desse desenvolvimento de cada um dos personagens. Uma coisa que eu sempre gostei em Ragnarok era o comecinho ali do episódio, que sempre, antes de começar o episódio, aparecia uma explicaçãozinha de cada um dos personagens, ou algum acontecimento que a gente teria no episódio. E eles explicavam antes, né, traziam uma explicaçãozinha dentro da mitologia nórdica mesmo. Então, por exemplo, aqui o Thor realmente teve um caso com a Saxa, que era uma gigante, que eles tiveram um filho juntos, enfim. Sempre gostei muito dessa explicaçãozinha antes, gente, porque aí a gente já ia assistir o episódio sabendo o que ia acontecer, entendeu? Com a explicação já bem bonitinha na cabeça, só que a gente via todo o processo até realmente tudo isso acontecer. Essa é uma parte que eu sempre gostei. E eu acho que o grande objetivo da série realmente era mostrar esses novos deuses, né? Porque eles são jovens, é quem vai estar assumindo, vamos falar assim, esse mundo de deuses e gigantes agora. E eu acho que a série vem muito pra mostrar que os jovens de hoje, eles podem fazer a diferença sim, né? Assim como eles querem fazer a diferença aqui dentro de Ragnarok. E que pra você fazer a diferença, você não tem como você querer fazer assim como os nossos pais faziam. Porque eles viveram numa outra época, eles têm o modo deles de olhar e pensar que eles vão fazer a diferença, que é muito diferente do nosso, e é muito diferente dos jovens de hoje, da geração de hoje. Então acho que essa foi a grande coisa que Ragnarok quis trazer, sabe? Mostrando que esses novos jovens, essa nova geração consegue fazer a diferença, mas fazer a diferença do seu modo. Eu gostava de Ragnarok, apesar de achar uma série parada, eu gostava bastante de Ragnarok, eu adorava assistir, mas eu também acho que a série tá terminando no momento certo, tá? Que inclusive pra mim demorou até demais pra gente chegar no tão esperado Ragnarok, no caso pra gente não ter o Ragnarok.
Por isso que eu acho que a série realmente tá terminando no momento certo. Não sei se a Netflix tinha planejado realmente fazer mais temporadas, né, de Ragnarok, e aí esse foi um final meio que alternativo por terem cancelado a série. Não sei, nem se a série foi cancelada, eu sei que essa era a última temporada. Mas enfim, no geral, assim, acho que a série tá terminando no momento certo, sabe? No momento que o pessoal ainda gosta de assistir, enfim, e que realmente eu acho que não precisava ficar mais enrolando até a gente chegar no tão esperado Ragnarok. Quero saber o que você achou dessa terceira e última temporada de Ragnarok. Conta pra mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E por aqui a gente ainda vai ter muito vídeo, muito conteúdo sobre séries, filmes e tudo que a gente tá tendo de novo nesse mundo de cultura pop. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade do que tá em alta aí nesse mundo de filmes e de série. Também deixa o seu like aqui nesse vídeo aqui, me ajuda bastante, assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo!